Oi, galerinha, aqui é a Fuinho. Nós vamos continuar aquela parte de resolução de exercícios de hidrocarbonetos ramificados, só que agora na parte 2. O que eu trago de diferente na parte 2? A primeira parte que eu fiz, os nomes já estavam prontos. Então, a gente já poderia começar construindo as fórmulas e a enumeração a gente poderia começar do lado esquerdo, do lado direito, que daria na mesma. Agora, essa segunda parte é o contrário do que a gente fez. As fórmulas estão prontas, então aqui que a gente deve tomar mais cuidados. Vejam as regras de nomenclatura de compostos ramificados, para a gente poder construir esse nome da maneira correta. Então, vejamos como ficaria. Primeiro composto, eu tenho hidrocarboneto de cadeia aberta e saturada, são ligações simples. Então, primeira regra, o que a gente deve fazer? Nós temos aqui uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5 pontas. A gente deve identificar primeiro qual é a cadeia principal, como se fosse separar numa árvore apenas o tronco da árvore, só o caule da árvore, ok? E esse tronco, esse caule é formado apenas por 2 pontas. E essas 2 pontas devem ser a parte maior da árvore, dessa sequência. Então, aqui voltando para a nossa fórmula, eu vou separar 2 pontas de carbono contendo a parte maior, ou seja, o maior número de carbonos que eu conseguir pegar. Nem sempre a cadeia vai ficar retinha. Às vezes ela vai ter um formato de L, de repente, um U, um S. O importante é você ter 2 pontas com o maior número de carbonos possível. Então, a gente vai fazer todas as tentativas. Ligar, por exemplo, daqui até aqui. Quantos carbonos será que dá? 1, 2, 3, 4, 5. Tentar fazer um L daqui até essa ponta aqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Daqui até aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Daqui até lá em cima um outro L, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente percebe que todas as tentativas, o número de carbonos ficou igual. Quando isso acontecer, o que a gente deve fazer? Escolher aquela cadeia principal que deixe do lado de fora os radicais menores. Então, eu devo deixar vários radicais pequenininhos, com poucos carbonos. Neste caso, eu peguei 5 carbonos na cadeia principal. Aqui eu tenho, vou chamar R1, aqui eu tenho um radical 2, aqui eu tenho um radical 3. Todos eles são pequenininhos. Um carbono só, metil, aqui também é metil, aqui também é metil. Vamos dizer que, de repente, uma outra sequência aqui, 5 carbonos, desce no lugar de 3 radicais metil, um radical metil e um segundo radical etil, que é um pouco maior. Então, eu não poderia pegar essa sequência, porque um radical etil, ele é maior do que 2 radicais metil. Então, sempre separo o maior número de carbonos possível na cadeia principal. Se empatar, eu pego aquela sequência que deixe radicais pequenos, ok? Segunda regra, agora eu vou enumerar. Aqui que tem que tomar bastante cuidado. Qual é a regra de enumeração? É uma só. Eu devo deixar os menores números possíveis. Para quem? Para os radicais que eu tenho. Eu tenho 3 radicais. Então, neste caso, eu não posso começar a enumerar do jeito que eu quiser. Eu vou ter que fazer a enumeração numa sequência, do lado esquerdo para a direita, e depois eu inverto. Anota os números. Assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou anotar em quais lugares os radicais ficaram. O radical 1 ficou no carbono 2, o radical 2 também no carbono 2, o radical 3 no carbono de número 4. Eu pego esses 3 números e eu somo. A soma deu 8. Não sei ainda se está certo. Vou colocar o papel mais para cá. Aí eu faço a inversão. 1,
2, 3, 4 e 5. Faço tudo de novo. Quais são os lugares dos radicais? O radical 3 está no carbono 2, fazendo a enumeração de trás para frente. O radical 2 no carbono de número 4 e o radical 1 no carbono de número 4. Ao somar esses três números, a soma deu 10. Então, a gente compara. Temos três números. Primeira possibilidade, 2, 2 e 4. Segunda possibilidade, invertendo, 2, 4 e 4. Quais números são menores? Na dúvida, você soma. A menor soma é a correta. 2, 2 e 4. Essa tá certa, descarta a segunda enumeração. Então, essa aqui de baixo eu não vou usar, ok? Então, primeiro, separei a cadeia principal. Segundo, enumerei a cadeia. Vou usar a menor enumeração, deixei os menores números possíveis. E agora eu vou montar um nome. Na frente vão os radicais. Deixa eu dar uma olhadinha o nome de cada radical. Esse radical CH3, radical 1, o nome dele, como tem um carbono só, é metil. O radical 2, como tem um carbono só, também é um metil. E o radical 3 também. Então, os três radicais são iguais. Então, eu não vou repetir o nome, metil, metil, metil. O que a gente deve fazer? Olha, numeral tri, porque são três radicais iguais, e o nome na sequência. Trimetil, como quando tínhamos duas duplas, era um dien. Duas triplas, dien. Três duplas, trien. Três radicais metil, trimetil. Falta dizer aonde eles estão. Esse está no carbono 2, esse também no carbono 2, separo por vírgula, e o outro no carbono 4. Aí eu coloco um hífen para o radical. Então, 2, 2, 4, trimetil. Eu já dei os nomes e localizações dos radicais. Agora eu faço da cadeia principal. 5 carbonos, separo por hífen. Pente. Aí, só ligações simples. Hidrocarboneto O. Esse espaço entre o último radical e a cadeia principal, muitas vezes a gente vê assim, ó, juntou, sem o hífen. Trimetileptano, ok? Essa é a mais indicada. Segundo. Então, o segundo é um outro hidrocarboneto, também de cadeia aberta e ramificada. A única diferença é que tem uma ligação dupla. Então, ele é insaturado. Então, na hora de separar a cadeia principal, a dupla tem que estar dentro da cadeia principal, independente do número de carbonos. Pode ser que aqui eu tenha menos carbonos, não tem problema. A ligação dupla é muito importante. Então, uma ponta tem que passar aqui. Dali para frente, vou ver o caminho que fica mais longo, com maior número de carbonos. 1, 2, 3, 4. Virou para cima. Para baixo. 1, 2, 3, 4. Deu a mesma coisa. Então, escolhe. Vou virar para cima. Essa é a minha cadeia principal. O grupo CH3 ficou do lado de fora. É um radical. Eu tenho um radical só. Já aproveitando o nome de CH3, metil. Vou enumerar. Vou deixar o menor número possível. Para quem? Radical ou para ligação dupla? Então, aí nós temos uma regrinha. Prioridade. Entre ligação, insaturação e radical, ramificação, a insaturação é mais importante. Então, você só vai olhar para ela. Para ela ficar com um número menor, eu começo aqui, ó, 1, que ela já fica na primeira posição. Esqueça o radical. Se eu começasse daqui, ó, 1, 2, 3, a ligação ficaria com o número 3, é um número muito grande. Então, pela ligação, que é prioridade, a enumeração tem que começar nesse canto esquerdo. Feita a enumeração, não vai mudar mais. Por que que eu tive que fazer aqui, começando daqui? Pela ligação, que é a prioridade, ok? Aí eu vou colocar o radical na frente. Radical, nome dele, metil. Lugar, em qual carbono ele está? No terceiro. Hífen, 3-metil. Aí eu vou na cadeia principal. Cadeia principal tem 4 carbonos, but,
Tem uma ligação dupla, tem que enumerar para falar onde ela está, porque ela poderia estar aqui, poderia estar para lá. Então, eu tenho que definir, olha, a dupla está na posição 1. Então, eu coloco 1 em e termino com O por ser um hidrocarboneto. Então, o nome dele ficará 3-metil-butil-eno, ok? Mais um de cadeia aberta. E agora dá até gosto, porque começa a ser uma coisa maior. Uma ponta, 2, 3, 4, 5, 6. Bastante ramificado. E ainda tem dupla. Então, essa dupla eu tenho que pegar. Então, aqui eu já tenho que passar. Daqui para frente eu ver o caminho mais longo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu virar para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indo reto. 1, 2, 3, 4, 5. Diminuiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a maior sequência tem esse caminho aqui, ó. Tá vendo que fica meio esquisito? Parece quase um Z, mas essa é a cadeia principal. Sobrou um radical aqui, radical 1. Segundo radical aqui, radical 2. Terceiro radical aqui, radical 3. E um quarto radical aqui, ó. Ok? Vou enumerar. O que é mais importante? Os radicais ou a ligação? A ligação. Então, só olha para a dupla. Para ela ficar com um número menor, eu começo da esquerda ou lá embaixo? Do lado esquerdo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou dar o nome de cada radical. Esse radical aqui, de um carbono só, é um metil, bastante comum. Esse também é um metil. Este também é um metil. E o quarto radical, como ele possui 2 carbonos, é um etil. Aí eu vou começar a organização. Quando a gente tem radicais com nomes diferentes, aí o PAC fala assim, organize, coloque primeiro na frente do nome, o radical deve organizar em ordem alfabética. Então, esse radical começa com a letra E e os outros que são iguais com a letra M. Então, ele, o etil, tem que começar o nome por ele. Bem na frente. Etil. Aonde o radical etil está? Nesse carbono de número 3. Separo por hífen. Então, esse aqui já foi. Agora, metil, 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 são iguais. Então, eu coloco 3 grupos metil. Atenção que esse tri não entra na comparação da ordem alfabética, porque o tri não é o nome de um radical, é uma quantidade. Eu só comparo a letra M com a letra E. Então, a gente tem assim, se tiver numeral aqui na frente, não entra na ordem alfabética. Se eu tenho um outro radical com um nome, por exemplo, sec-butil, separado por hífen, o que está separado por hífen também não entra. O sec não entra, seria só butil, a letra B, que estaria na comparação da ordem alfabética. Falta dizer aonde esses 3 radicais metil estão. Esse está no 4, esse está no 5, esse está no 5 de novo. Então, eu vou colocar 4, errei, 5 e 5 de novo. Repita esse 5. Eu tenho 2 radicais nesse carbono de número 5. Então, esse número 5 vai ter que aparecer 2 vezes. Dei os nomes de todos os radicais. Agora, eu vou para a cadeia principal. A cadeia principal era formada por 7 carbonos. Como aqui, para colar, emendar, 7 carbonos ept é uma palavra que começa com H, então aí é a necessidade do hífen. Então, eu falo ept. Tem autor que não gosta desse hífen do último radical para a cadeia principal. Quando eu tenho a letra H, eu posso tirar a letra H, eu falo trimetileptano, lepteno, sei lá o quê. Então, eu tiro a letra H e colo, ok? Sem o hífen. Continuando. Ept, porque ele tem 7 carbonos. A ligação dupla é a segunda, dou o lugar dela, 2, dupla em, e aí eu termino com O.
Então, o nome dele vai ficar 3-etil, 4,5,5-trimetil, hept, 2-eno, ok? E para completar, a gente vai para as cadeias fechadas. As cadeias fechadas. Aí a gente tem uma festa. Então, primeiro, para a gente começar nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia fechada e ramificada, primeira coisa, o ciclo é a cadeia principal. Então, esse ciclo, cadeia principal, se eu fosse dar o nome só disso, ó, é um ciclo de 5 carbonos pente, só ligações simples a hidrocarboneto ou ciclo pentano. Mas vejam que ele tem 2 radicais. Um radical aqui, CH3 com o nome metil, um outro radical do outro lado com o mesmo nome metil. Então, vou ter que falar que tem 2 radicais metil, de metil, no ciclo pentano. Falta uma coisa, aonde? Então, atenção. Quando a gente tem uma cadeia fechada e um radical só, não há necessidade de enumeração, porque vai ser sempre número 1. Quando eu tenho uma cadeia fechada com 2 radicais, o que a gente deve pensar? Vou tentar deixar os menores números possíveis. Então, do número 1, como os radicais são iguais para um deles, por exemplo, aqui, e eu vou pelo caminho mais curto. Horário ou anti-horário? Vamos ver? 1, 2, 3. Anti-horário. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Fica mais longe. Então, no sentido horário. Então, os 2 radicais metil estão localizados no primeiro, separo por vírgula, e no terceiro carbono, ok? Agora, se eu tiver a mesma situação, eu fiz um outro exemplo bem parecido, de uma cadeia fechada, de 5 carbonos, também é um ciclo pentano. E eu coloquei 2 radicais de novo, ó. Então, radical 1, qual que é o nome dele? 2 carbonos, etil. Esse é radical 2, 1 carbono só, metil. Aí eu vou colocar número 1 e vou pelo caminho mais curto. Começo por onde? Se eu começar aqui, 1, o outro tá no número 2, 1, 2. Se eu começar embaixo, 1 e 2 também. Então, percebam que aonde eu começar o número 1 e procurar o caminho mais curto, vai ser sempre número 1, número 2, ou ao contrário, número 1, número 2. São os mesmos números. Mas os radicais não são iguais. Então, eu não posso ter um nome diferente do outro. Qual é a preferência? Qual é o radical que vai na frente? O etil ou o metil? O etil, pela ordem alfabética. A letra E vai na frente. Então, o número 1 vem pro etil. Aí, o número 2 vai no metil, ok? Então, eu coloco 1 etil, 2 metil, ciclo pentano, ok? Por quê? Porque a enumeração ficaria a mesma. 1 e 2, se eu começar de baixo, 1 e 2 do mesmo jeito. Não tem uma sequência de menores números possíveis. Os 2 radicais estão nos números 1 e 2. Basta a gente decidir quem vai ficar no número 1, quem vai ficar no número 2. Então, o desempate é pela ordem alfabética, ok? Então, a letra E vai na frente, então, o número 1 vai pro etil. Para encerrar, trouxe aqui agora uma outra situação, cadeia fechada, ciclo, só que agora de 4 carbonos. 4 carbonos but, ligações simples AN, ciclo butano. Tenho um radical, 2, 3. Então, esses radicais, eu tenho um radical com 2 carbonos, etil, um segundo radical com um carbono só, é o metil, e o terceiro, um carbono só, metil novamente. Então, agora a gente pensa, radicais com nomes diferentes. É o mesmo caso do exemplo anterior?
Não, porque aqui eu só tinha 2 radicais. Então, 1, 2, 1, 2. A enumeração seria a mesma. Quando eu tenho 3 radicais, o que vai acontecer? Os números não ficarão os mesmos. Se eu colocar número 1 aqui, vai ficar número 1 no etil. 2, não tem ninguém. Número 3 e número 3. Então, primeira possibilidade, ó, 1, 2, 3. O etil fica no 1, esse metil fica no 3, esse metil fica no 3. Como são 3 radicais, soma. A soma deu 7, desta maneira, que eu ainda não sei se é correta. Vou inverter. Vou pôr o número 1 aqui embaixo, 2 aqui e o 3 lá em cima. Então, o metil, esse, ficou no número 1, o outro metil no número 1 novamente e o etil no número 3. Quando a gente somar 3, 4, 5, isso aqui dá uma enumeração menor. Essa é a certa, a outra fica errada. Então, eu tenho que começar o número 1, aonde estão os 2 radicais metil. Dessa maneira, eu tenho mais radicais no primeiro carbono, aqui é o número 1, mas para começar a organizar o nome, sempre em ordem alfabética. Então, o metil, ordem alfabética, vai ficar no número 3, certo? E agora, número 1, 2 grupos com o nome metil. Então, o nome do hidrocarboneto ficará 3-etil, 1 dimetil, ciclo butano, ok? Espero ter ajudado. Agora é treinar e resolver bastante, vários exercícios. Um beijo a todos, até breve.